Eventos finais, capítulo 16. O fim do tempo da graça. Ninguém sabe quando terminará o tempo da graça. Deus não nos revelou o tempo em que esta mensagem será concluída, ou quando terá fim o tempo de graça. As coisas reveladas aceitaremos para nós e nossos filhos. Não busquemos, porém, saber aquilo que foi mantido em segredo nos concílios do Todo-Poderoso. Tem-me chegado cartas perguntando se tenho qualquer esclarecimento especial quando é tempo de trabalhar, enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Vá para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. O que é a imagem da besta? E como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 cornos, e é uma imagem à primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é imagens e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que a tal ponto dirigir o governo civil, que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para a reposição de seus dogmas. O tempo da graça terminará quando for concluído o selamento. Pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Então eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos, e vi fomes, epidemias e espada, nação se levantando contra a nação, e o mundo inteiro em confusão. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para outro no céu. Um anjo, com um tinteiro de escrivão ao lado, voltou da terra, e referiu a Jesus que sua obra estava feita, e os santos está feito. Só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante, mobilizar suas forças para a última grande batalha. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostrarem fiéis aos preceitos divinos receberão o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos e com grande voz diz: está feito. O tempo da graça terminará, repentina e inesperadamente. Quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos para sempre. Termina o tempo da graça, e os que não purificarem a alma pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Quando em que menos o esperamos. Mas podemos ter hoje um registro limpo no céu. Todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes. Será também a vinda do Filho do Homem. Silenciosamente, despercebida como ladrão à meia-noite, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos, enquanto a escrava da moda está arrancando. Pesado foste na balança, e foste achado em falta. A atividade humana depois do estado mortal. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final, irrevogável, foi pronunciada no santuário celestial. Quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não saberão. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito de Deus se terá retirado. O zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus maldosos desígnios terá semelhança do zelo para com Deus. O trigo e o joio deverão crescer, ambos juntos até em contato com os ímpios. Os filhos da luz estão espalhados entre os das trevas, para que o contraste estarão empenhados em transações comerciais. Alguns estarão semeando no campo, outros ceifando e colhendo, e outros ainda moendo no moinho. A descrença e os prazeres proibidos continuam no mundo cristão em suas Bíblias. Erros e fábulas são aceitos de bom grado, para que eles possam seguir o caminho da condescendência pessoal e não ficar alarmados, pois não procuram preservar o conhecimento de Deus. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Mas, em meio a quando tudo em nosso mundo for buliçosa atividade, imersa em egoísta ambição de lucro, Jesus, e com eles gozando de prazeres proibidos, quando o luxo do mundo se tornar luxo da igreja, quando os sinos para casamentos estiverem a tocar,
e todos olharem para o futuro esperando muitos anos de prosperidade temporal, subitamente, então, como dos céus fulgura o relâmpago, virá o fim de suas resplendentes visões e esperanças ilusórias. Os homens estarão inteiramente absortos. Ocorreu, encontrou-os desprevenidos. Assim será quando Cristo vier. Agricultores, negociantes, grandes e pretensos bons homens exclamarem: paz e segurança. Sobrevirá repentina destruição. Lucas relata as palavras de Cristo, de que o dia de Deus vem como um laço. A figura de um animal andando na selva em busca da presa, e eis que de repente ele é apanhado na... Quando os raciocínios da filosofia houverem banido o temor dos juízos de Deus, quando ensinadores religiosos estiverem a apontar no futuro para longas eras de paz e prosperidade, e o mundo estiver divertindo-se, rejeitando as advertências de Deus e zombando de seus mensageiros, então é que súbita destruição lhes sobrevirá, e não escaparão. Venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso aos ímpios, correndo a vida sua rotina invariável, encontrando-se os homens em uma falsa segurança. Então, como o ladrão à meia-noite rouba na casa que não é guardada, Satanás instiga os ímpios e eles cercam o povo de Deus para destruí-los. Mas ele não influenciou Esaú a marchar contra Jacó, e instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no Deus, proferida por seus servos, terão por que lamentar-se amargamente no futuro. Vi que o Senhor, mar, e do norte até o ocidente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Há na terra uma fome de ouvir a palavra. Não mais suas últimas orações, derramado sua última e amarga lágrima por uma igreja rebelde e um povo iníquo. Foi dada sua última e solene advertência. Oh, então quão depressa casas, terras e dólares que foram avaramente acumulados e acalentados e firmemente agarrados seriam dados em troca de alguma consolação pelos que professaram a verdade, mas não viveram de acordo com ela, para que fosse explicado o caminho da salvação, ou para ouvir uma palavra de esperança, ou uma oração ou exortação de seus pastores. Mas não, eles continuarão sentindo fome e sede inutilmente. Sua sede nunca será mitigada, e eles não poderão obter nenhuma consolação. Os seus casos estão decididos e resolvidos para sempre. É um tempo terrível e espantoso. Na ocasião em que os juízos de Deus estiverem caindo sem misericórdia, oh, quão invejável para os ímpios será a posição dos que habitam os ímpios. Depois que terminar o tempo da graça, não serão mais oferecidas orações em seu favor. O caráter não pode ser transferido. O Senhor vem com poder e grande. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então, estando no trabalho da vida. Mas o Senhor lê o caráter. Ele discerne quem são os filhos obedientes, que respeitam e amam os seus mandamentos. Solene coisa é morrer, mas muito mais solene. A morte traz a dissolução do corpo, mas não opera mudança no caráter. A vinda de Cristo não muda o caráter, fixa-o apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. Nossas oportunidades atuais. Não nos será concedido outro tempo de graça em que possamos preparar-nos para o céu. Esta é a nossa única e derradeira oportunidade para formar caracteres que nos habilitem. Todos serão feitos suas decisões. Todos serão examinados e julgados de acordo com a luz que tiveram. Os que se desviaram da verdade para as fábulas não podem esperar uma segunda pedido, e Cristo não lhes dará oportunidade de passarem outra vez pela mesma situação. A decisão é definitiva.